Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de maio de 2023 do fundo XPPR11, é o XP Propriedades, fundo de lajes corporativas. Então a gente vai ver aí qual foi a performance do fundo nesse mês de maio. Será que o fundo aí recuperou o valor de mercado? Como é que foi a distribuição? Teve alguma novidade? Então fique conosco aqui. E se você gosta desse tipo de assunto, tá? Se inscreva aí no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é muito importante para a gente aqui continuar nosso trabalho. E também deixa aí nos comentários sua sugestão de vídeo, né? E se você também é cotista do AXPPR11, tá? Compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira. Hoje eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e também o link do nosso grupo do Telegram para você se inscrever lá e conversar também com outros investidores. Vamos lá então. XPPR11, fundo de lajes corporativas, né, essencialmente, né, dentro da sua política, ele pode até investir na área de educação e também em hospitais, mas atualmente só investe na área de lajes corporativas. Vamos ver se tem alguma atualização aqui no fundo, né? Nesse mês de maio, fundo que tem desde dezembro de 2019, tá? O código de negociação XPPR11. Patrimônio líquido do fundo mais de 520 milhões de reais. O fundo atualmente tem 63.878 cotistas. Tá? Eu não sou cotista do XPPR11 e foco de atuação do Fundo Lajes Corporativa Educação e Hospitais, como eu falei, gestor é XP Vista e administrador é a Vortex da TVM, tem uma taxa de administração que provavelmente paga aí a maior, 0,95, por conta do seu valor do patrimônio, né, provavelmente, mas tem que ler aqui o regulamento. Taxa de performance 20% do aquecedor benchmark, provavelmente não está pagando, IPCA mais 6% ao ano. Bom, vamos lá então, né? As novidades aqui, vamos ver o que tem de novidade no XPPR11, fundo que distribuiu 10 centavos, né? Novidade nenhuma, né? O fundo já está repetindo esses 10 centavos, aí, se não me engano, pelo terceiro mês consecutivo. Fundo que anuncia seus proventos no último dia útil de cada mês, tá? Do que ele faz referência, igual o XPLG, por exemplo, e paga aí 10 dias úteis depois, tá? Então anunciou no dia 31 de maio, que é a referência, inclusive, desse relatório. Corresponde a um dividend yield de 5,1 em relação ao valor de mercado da cota, que está aí astronomicamente abaixo do seu valor patrimonial, 23,50 é o fechamento de maio, que acho que está a mesma coisa, tá? Não mudou muita coisa nesse mês de junho. Os rendimentos serão pagos no dia 15 de junho. Bom, fundo aqui, repetindo novamente, né? Esse parágrafo aqui meio que padrão, né, em relação à absorção dos estoques, movimentação de locatário, está abaixo das expectativas aí em relação ao fundo. O problema é que o fundo tem muita área bruta locável lá na área ali de São Paulo, né, naquela área de Barueri ali, né, Alphaville, né, onde o auge ali, né, foi em pouco tempo aí, faz alguns anos que o auge ali estava um grande centro ali realmente de grandes empresas ali localizadas, alguns fundos compraram imóveis ali naquele setor, muitos prédios apareceram ali, né? Então aumentaram-se os estoques e dentro dos estudos que a gente tem observado, os estoques ali não têm baixado, as vacâncias ali não têm reduzido, ao contrário dos imóveis da grande capital lá do centro de São Paulo. Bom, então essa aqui é mais que um parágrafo padrão que eles têm colocado aqui, né, já há alguns meses, tá? Aqui ele fala sobre, que também nas páginas 8 e 9 do relatório, tem o detalhe desse mercado que eu falei, da estratégia de locação nas lajes. Então tem aí essa questão também, né? O fundo tem estudado as áreas onde se localizam ali os imóveis. O fundo, inclusive, vendeu alguns imóveis, né? Para poder, pelo menos se mexeu, né? Que a gente verificou que a gestão estava muito parada. Não sei se foi por causa dos vídeos que a gente estava criticando aqui, mas a gestão se mexeu. Importante que a gestão se mexeu, vendeu alguns imóveis, né? Ali para poder tentar reoxigenar aí o portfólio. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa com o dinheiro. Ou se vão pagar dívida, né? Que o fundo tem uma alavancagem também bem preocupante, maior inclusive do que o seu patrimônio líquido. Fluxo financeiro, a gente vai ver tudo isso para baixo, tá? Então, o fluxo financeiro do fundo aqui, 2,7 milhões de reais foram as receitas, a maioria 2,5 milhões de receitas de locação, mais 200 mil de receita de caixa. E as despesas do fundo, ó, quase se igualam, né? 2,1 milhões de reais. Olha só as despesas financeiras, como eu falei. Isso é só os encargos, serviços da dívida, né? Fora a amortização do principal,
que aí essas informações, se está com carência, se não está, tem até algum detalhamento aqui no relatório, mas não é muito claro, tá? Então tem que dar uma olhada nos balanços lá para poder verificar. Mas aqui dentro do fluxo financeiro a gente verifica que a despesa financeira é bem alta aqui, e aí reduz muito o resultado do fundo, né? 630 mil reais, distribuiu 731, então tá queimando caixa aí, 10 centavos é o valor da distribuição. E o fundo teve algumas vendas, como eu falei, né? Teve ali algumas vendas de imóveis, e inclusive o resultado do fundo está maior do que o seu resultado distribuído, tá? Então, apesar aí do fundo ter distribuído mais aqui, ainda está saudável no ano de 2023 em relação ao seu caixa distribuído. Bom, aqui é o resultado financeiro, que fala então aqui por cota, né? Então a gente verifica que as despesas consomem 29 centavos por cota, os resultados, as receitas é 35 centavos por cota, o que deu então um resultado no mês de 6 centavos por cota, e o fundo distribuiu 10 centavos por cota nesse mês de maio de 2023. Aqui a gente verifica o distanciamento entre o valor patrimonial e o valor de mercado. Então a gente verifica aqui que o fundo está muito abaixo, está aproximadamente aí mais de 60%, né, abaixo do seu valor de mercado, quase 70%, né, abaixo do seu valor de mercado. Né, e a gente verifica que a liquidez acaba reduzindo, né, por conta do valor de negociação. Né? Aqui, por exemplo, o fundo custava quase R$ 100 por cota, aqui estava entre 80 e 90, né? Aqui foi reduzindo, reduzindo, e aí acaba aqui dentro, atualmente sendo negociado em torno de R$ 25, R$ 30, a liquidez acaba reduzindo por conta do preço de negociação no mercado. Então é natural isso, que o fundo está muito abaixo do seu valor patrimonial observado nos últimos meses, né? Inclusive nos últimos anos. Aqui a gente verifica então a liquidez, 5,8 milhões de volume de negociação no mês de maio, com um giro de cotas de 3,4% dentro da média aí, né? Aqui a gente vê a rentabilidade do fundo, patrimônio líquido 521 milhões, valor patrimonial 71,24, valor de mercado 23,50 e o ganho de capital, então, na verdade, final de abril, o fundo estava menor do que esse valor de mercado. Então, em maio ainda teve uma valorizaçãozinha aí de 2,24%, tá? E o retorno total foi de 1,90% e fixo foi de 5,42%. Então, o fundo, apesar de ser um fundo de tijolo, não está acompanhando os outros fundos de tijolo, que inclusive é o que fez aumentar esse percentual do IFIX aqui de 5,42%. Aqui a gente verifica o valor do fundo mais os rendimentos distribuídos, que dá em torno de 43,22. Mas é claro, né, se você tivesse comprado a 23,50, né? Muita gente que teve esse rendimento aqui, essa diferença, comprou o fundo a 40, 50, 80, R$ 90, né? E mais para baixo a gente verifica o portfólio, 96% são imóveis, 100% dos contratos são contratos típicos, não tem uma diversificação tão grande assim em locatários, tá? Mas tem uma concentração de 20% ali na Shopee, 20% ali das receitas vem desse contrato da Shopee, 13% da Merck, 10% do Uber. Então, esses são os principais contratos do fundo. Comércio eletrônico, então, 100% aqui é a Shopee, né? Serviços financeiros, 17%, tem a Cielo, né? Tem outras ali que devem estar por dentro. E aqui a gente verifica que a correção dos contratos, a maioria é o IGPM, que está negativo, né? Então, fundo, além das contratos que vão ser renovados por agora, vai pegar aí uma renovação, provavelmente vai reduzir o valor ou vai manter aquilo que já está, né? E 40% é pelo IPCA. Vencimento dos contratos, 88% vence a partir de 2025. Na evolução da vacância não teve evolução, mas também não teve redução, né? 47%, o fundo não consegue sair desse patamar aqui de vacância, né? Muito preocupante isso, é porque eu falei, a maioria dos imóveis do fundo estão lá em Barueri, né? Tem dois aqui, se eu não me engano, o E-Tower e o Evolution são em Barueri, somente o FL Plaza, que atualmente o fundo só tem esses 3 imóveis, estão na cidade de São Paulo, né? Então são 3 imóveis performados, são 14 locatários,
inadimplência pelo menos é 0%, né, mas a vacância física 47%. Então são esses daqui, ó, como eu falei, o eTower e o Evolution estão em Barueri, onde o estoque de lajes corporativas estão altas e a vacância também está alta, né? E o edifício Faria Lima, que é o mais novo do fundo, né? Esse belo edifício aqui, onde o fundo tem uma participação que inclusive teve que vender parte dela, 10%, né? Da participação aí. Também o fundo passou por conta da alavancagem que está tendo, tem uma obrigação ali de emitir outro CRI para pagar parte da dívida, então o imóvel ainda não está ali com as locações que deviam estar, então preocupante, o fundo acabou vendendo parte da participação, e é na cidade de São Paulo, esse é o único que o fundo tem então atualmente. Então mais para baixo a gente verifica aqui o detalhamento por contrato, edifício Evolution, então está com uma área, bastante área vaga aqui, né, como a gente verifica, né, muita área vaga na verdade, né, olha, vago, tudo, quase tudo vago aqui. Algumas empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas apenas aqui no edifício Evolution, em diversas áreas vagas, mais de 12 pelo menos aqui, áreas vagas, né, conjuntos. O eTower também, tem algumas empresas, mas tem muita área vaga também, e não é diferente também no edifício Faria Lima, como a gente verifica aqui, diversas áreas vagas, né. O principal contrato está lá, é o Shopee, que alugou vários conjuntos, né, como a gente verifica aqui. Né, mas o fundo não consegue reduzir a vacância nem nos imóveis ali da Faria Lima, né, que é bem localizado, mas não consegue reduzir a vacância. Isso aqui é a preocupação, ó, que o fundo tem colocado aqui o estudo lá sobre as regiões, região de Alphaville, como a gente verifica, né, a vacância aí segue aumentando, taxa de vacância, e a gente verifica que teve um aumento aqui interessante também do estoque de lajes corporativas oferecidas a partir do terceiro trimestre de 2020. Então, não teve essa absorção como esperado, né? E aí é um complicador, né? Um mercado aí, no mercado locar essas áreas, né? E a gente verifica que, pelo menos na área da Faria Lima, tem reduzido a vacância, está no patamar que até que teve equilibrado aqui do quarto trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, mas o estoque também ainda é bastante, o estoque é bem alto, né? Pelo menos a vacância está um pouco mais baixa, mas o fundo parece que não está dentro desse mesmo patamar aqui, né? Porque não tem conseguido locar as áreas lá do Faria Lima. Bom, aqui são só as informações de possibilidade de conversão dos contratos. E aqui tem a parte do contas a pagar do fundo, que é a parte preocupante. Ó. Como a gente verifica, o fundo deve mais, tem mais financiamentos de terceiro do que patrimônio próprio, né? O patrimônio líquido na verdade, são os recursos próprios, e o passivo exigível, o passivo do fundo, menos o patrimônio líquido, é aquilo que ele tem de financiamento de terceiro. Então, o fundo é mais financiado por recursos de terceiro, como a gente verifica aqui, do que com recursos próprios, dos próprios cotistas, no caso, né, que é o principal aí, dono do fundo. Então, o fundo é bem preocupante, a questão da alavancagem do fundo, a gente segue observando isso, ok? Então é isso aí, são essas atualizações do XPPR11, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente então aí nos comentários qual é o percentual da sua carteira, se você tem o XPPR então, aí se você é cotista do XPPR. Eu não sou, tá? Então, eu não tenho nenhum percentual aí em relação ao XPPR11. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau.